Hoje é o dia que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pelas nossas vidas. Glória a Deus pela vida de vocês. A mulher é muito interessante mesmo. Eu estava pensando sobre isso esses dias. Amados, nós conseguimos fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, não é verdade? A mulher, ela faz a comida, enquanto ela cuida dos meninos que estão no meio da casa, enquanto ela lava a roupa e ainda fala com a Emília no telefone. O homem não consegue fazer isso, né, pastor? O interessante é que nem a comida queima, nem os meninos caem, nem a roupa fica mal lavada e ele não resolve a conversa do telefone. A mulher é pura emoção, pura emoção. Ela consegue entrar dentro do quarto e chorar sozinha para ninguém perceber que ela está chorando, que ela está sofrendo, não é verdade? E quando ela sai de casa, se encontra com alguém e alguém pergunta, vai tudo bem? O que ela diz? Vai tudo bem. Só ela sabe o que ela está sentindo, mas ela diz, vai tudo bem. Muitas vezes ela não tem nem o que comer em casa, dependendo da situação, mas ela diz, vai tudo bem. A mulher, ela tem medo também, como a irmã falou, mulher, afinal de contas nós não somos de ferro, nós temos nossos medos também, nossas fraquezas. Mas, queridas, mesmo com medo, a mulher consegue caminhar, ora sorrindo, ora chorando. Ela não deixa de seguir a caminhada, ela segue adiante, não é verdade? Aleluia! Nós somos fortes sim, mulheres. Nós somos fortes, nós somos frágeis em alguns momentos, porque é da nossa natureza. Mas nós somos fortes, nós temos uma fortaleza dentro de nós. Aleluia. Interessante, queridas, que Deus, Ele nos criou para um propósito. Eu achei interessante, eu não sabia o tema do culto, mas a irmã falou que o tema do culto é uma mulher com propósito, né? Glória a Deus. Deus confirmando as coisas, né? Então o Senhor, Ele nos criou para um propósito. Amém, obrigada. Não foi, o Senhor não nos criou por acaso, amadas. Não foi porque o Senhor não tinha nada de importante para fazer e de repente decidiu nos criar. Não. Ele decidiu nos criar porque Ele tinha algo maravilhoso para fazer e Ele pensou o que seria e nos fez. Olha só que legal. Nos fez, né? Deus é muito bom. E Ele nos fez com um maravilhoso propósito. Amadas, ao Senhor, ao homem, a Bíblia diz o seguinte: marido, amem as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, ao ponto de morrer por ela. Olha só, o Senhor pede isso aos homens, Ele não pede isso a nós. Ele nos pede que honremos nossos maridos, que amemos, mas não pede que venhamos a morrer por ele, mas pede ao homem. O que eu quero dizer com isso, querida, é que o nosso propósito, ele é muito maior. Porque como parte desse propósito, o Senhor nos traz essa missão de sermos auxiliadora idônea dos nossos maridos. E não é fácil, porque a missão desse marido, desse homem, é muito árdua, é difícil, pastor. O Senhor vai cobrar da vida do pastor Juliette e de cada homem, marido que aqui está, muitas coisas, dentre elas, ele precisa ser o sacerdote da sua casa, ele precisa ser pastor da sua esposa, ele precisa ser pastor dos seus filhos, ele precisa ser o provedor dentro da sua casa. Então a missão desse homem é árdua, e é por isso que o Senhor, como parte do nosso propósito, está essa maravilhosa missão de sermos auxiliadoras idôneas dos nossos maridos, queridas, e devemos fazer isso com excelência. Nós precisamos entender que isso não diminui em absolutamente nada, Glória a Deus. A Bíblia, ela fala de várias mulheres. Então, no Velho Testamento, nós vamos encontrar vários testemunhos, vários exemplos de grandes mulheres. Quem já ouviu falar em Abigail? Quem já ouviu falar? Amém. Abigail, uma mulher inteligentíssima, uma mulher virtuosa, uma mulher que mesmo diante de uma atitude tola do seu marido, ela percebe que está acontecendo uma situação perigosa, onde a família dela corre risco de morte, e ela vai contornar essa situação. Quem não sabe, o rei Davi pediu ajuda ao esposo dela, pediu alguns auxílios e o marido dela se negou. Então o rei ia matá-lo e matar toda a sua família, mas essa mulher, quando ela tem conhecimento dessa situação, ela providencia tudo que o rei precisa e corre ao encontro do rei com todas as providências e se humilha diante daquele rei e pede perdão pela atitude do marido, e nenhum mal acontece naquela casa.
extremamente abençoada. No futuro ela se torna até esposa do rei Davi. Quem já ouviu falar em Esther ou Hadassah? Uma mulher que, através da atitude dela, todo um povo que ia ser exterminado, não foi mais exterminado por conta da atitude dessa mulher que ousou, que foi diante do rei, quando ninguém podia ir, se não fosse chamado, mas ela ousou aí na frente daquele rei, com a autoridade dada por Deus, e o rei acatou o pedido daquela mulher, e através de sua ousadia, todo o povo judeu foi salvo da morte por conta dessa mulher. Aleluia! Quem já ouviu falar em Débora? Uma mulher juíza, amados. Naquela época, ser juíza não era apenas julgar determinadas coisas como hoje, mas a pessoa de juiz, ser um líder naquela época, o pastor sabe bem disso, precisava também exercer funções políticas, funções militares, não é isso, pastor? Então aquela mulher, ela precisava entender de muita coisa. Interessante, queridas, que Débora, ela era mãe e ela era esposa também, mas ela assumia a liderança do povo de Israel. A única mulher que assumiu a liderança do povo de Israel, Débora. E ela precisa entender de muitas coisas, e ela planeja estratégias de guerra. É tanto que ela vai com Baraque a uma das guerras contra Cícera, e eles triunfam nesta guerra. Aleluia! Ela foi estrategista, ela foi uma grande mulher sábia, e a Bíblia narra a história dela com maravilhas de detalhes. Glória a Deus por isso. E Ruth, quem já ouviu falar em Ruth? Glória a Deus! Glória a Deus. Ruth, uma mulher que através com muitas características, mas ela é mais conhecida por sua fidelidade e seu amor à sua sogra. Quando ela não precisava mais acompanhar a sua sogra, não cuidar mais da sogra, porque a sogra já era viúva e não tinha mais nem o filho, mas ela decide acompanhar, e ela é muito conhecida pela sua oração: o teu povo será meu povo, o teu Deus será meu Deus, onde tu fores eu irei. E essa mulher, ela é tremendamente abençoada. Não é à toa que apenas Esther e Ruth são as únicas mulheres da Bíblia que tem um livro exclusivo com os nomes delas, contando as histórias dela. Não é à toa que Ruth, ela vai aparecer na genealogia de Jesus lá em Mateus. Ela fez história. No Novo Testamento não é diferente, queridas. No Novo Testamento a mulher, ela faz toda a diferença. Quem já ouviu falar em Marta e Maria? Aleluia! Aleluia! Marta e Maria, elas eram, segundo a palavra de Deus, amigas de Jesus. Percebam que ela tinha o status mais importante que alguém poderia querer ter. O status de amiga, ela tinha intimidade. Elas tinham intimidade com o Senhor, com Jesus. Amadas, tem coisas que Jesus conta para todo mundo, mas tem coisas que ele só fala para amigos. Tem coisas que ele só fala para quem tem intimidade com ele. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Quem já ouviu falar em Dorcas? Aleluia! Uma mulher maravilhosa, uma mulher simples, pobre, mas ela era cheia de misericórdia. A única coisa que ela sabia fazer era costurar, mas ela abençoava muitas outras mulheres fazendo vestidos. Era o que ela sabia fazer, amada. Ela fazia o vestido e abençoava aquelas viúvas que não tinham condição de comprar roupa. Aleluia, aleluia. E ela é citada na Bíblia, e coisas maravilhosas acontecem na vida dessa mulher. Quem já ouviu falar em Príscila? Glória a Deus! Príscila, poucos ouviram falar, mas está lá no Novo Testamento. Príscila, ela arriscou a sua própria vida para ajudar no ministério do apóstolo Paulo. Nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo, aquele que tem 13 livros escritos na Bíblia. Ela estava lá ajudando, arriscando a vida em um momento crítico, quando Paulo precisava ser socorrido. Ela estava lá fazendo toda a diferença, e não é à toa que o nome dela é citado na Bíblia. Aleluia! Amadas, não só isso, a Bíblia lá em Lucas 8 vai falar o seguinte: que o ministério de Jesus era abençoado financeiramente por mulheres. Mulheres abençoavam, bancavam o ministério de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Então nós percebemos, queridas, que independente do tempo, independente da circunstância, independente da condição
posição social da mulher, independente de sua família, independente de qualquer coisa, a mulher ela sempre foi um diferencial na sociedade. Você entende isso? A mulher sempre interferiu diretamente na sua sociedade. Cada uma à sua maneira, cada uma com a sua história, cada uma com as suas peculiaridades. Mas a mulher interferiu diretamente na história. E nós podemos constatar isso no Novo e no Velho Testamento. Aleluia! E olha que eu estou falando só de mulheres da Bíblia. Se formos ler as literaturas seculares, nós vamos perceber também que muitas mulheres fizeram história. Mas para nós interessa mesmo são as mulheres da Bíblia, não é verdade? Porque nós precisamos tomá-las como exemplo. Cada uma delas tem uma lição maravilhosa a nos ensinar, querida. Amada, sabe por que eu citei alguns nomes dessas mulheres? Tem muitas outras, é verdade. Mas sabe por que eu citei alguns nomes dessas mulheres? Porque hoje existe uma investida de Satanás sobre as mulheres, sobre a vida das mulheres, sobre as crianças, sobre os jovens, sobre todo mundo, é verdade. Mas especialmente sobre a vida das mulheres, não é verdade? A mídia, e a irmã Ana falou aqui, eu louvo ao Senhor por isso, porque o Senhor ele foi confirmando através da fala de cada uma das irmãs aquilo que ele havia colocado em meu coração. A mídia, ela tenta nos dizer o tempo todo como nos vestir. Precisamos andar na moda. Quantos quilos nós temos que pesar? O que devemos comer? Quantos filhos nós temos que ter? Como nos comportar diante dos nossos maridos? Que o nosso papel é de inferioridade. A mídia, existem movimentos seculares que trabalham a serviço de Satanás, amadas, para prejudicar as nossas famílias e tem afetado diretamente. É verdade ou não é, amada? É verdade. Existem movimentos, existem grupos seculares que odeiam a família e tentam o tempo todo dizer que a mulher é fraca, que a mulher é pequena, que a mulher não pode, que a mulher é submissa demais, que acabou esse negócio de ser submissa. Deixa eu dizer pra você, mulher, é mentira de Satanás. Nós não somos fraca coisa nenhuma, nós somos fortes. O que nós precisamos é reconhecer a nossa identidade na pessoa de Jesus Cristo e sabermos exatamente quem somos. Não importa o que a mídia ou que qualquer outro movimento diga quem você é. Você sabe exatamente quem você é. Você é filha do Deus Altíssimo. Aleluia. Você tem um propósito na sua vida e é grande esse propósito. Aleluia. Você é especial. Você é amada do Senhor. Você é preciosa sim, mulher. Tenha certeza disso. Essa semana eu vi uma frase e apesar de ser muito lógica, eu nunca tinha visto nessa estrutura tão perfeita, pastor. Ela diz o seguinte, que metade do mundo é composto por mulher e a outra metade nasceu dela. Aleluia! Note como nós somos especiais. Note como nós somos verdadeiramente especiais, querida. Aleluia! Vamos abrir a nossa Bíblia. Vou começar a pregar, pastor. Aleluia! Só a introdução. Abramos a nossa Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Aleluia, vamos ler. Eu leio para as irmãs para não ficar, né? Que em Bíblias diferentes diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou o que, igreja? Leproso. Capítulo 2, versículo 2, perdão. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Verso 3. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Aleluia. Trata-se de um relato bíblico bastante conhecido por todas nós. Todos nós já ouvimos inúmeras pregações a respeito dessa passagem. Aí você me diz: mas irmão, já é o culto da mulher, você vai pregar sobre Naamã? Queridos, não exatamente sobre Naamã, mas sobre a escrava de Naamã, que é outra um grande aprendizado. Não vou dizer uma grande mulher porque ela era possivelmente uma criança, uma adolescente, mas que faz toda a diferença, e é sobre ela que eu quero falar um pouco esta noite. Então assim, nós vamos falar um pouco sobre essa menina, mas antes de falar dessa menina, eu
história de Naamã. Nós já sabemos do milagre de Naamã. Esse trecho ele é conhecido porque acontece um grande milagre. Aquele homem, como nós acabamos de ler, ele era leproso. E ele precisava ser tratado, enfim. E ele descobre que precisa viajar para dar uns mergulhos. Aí ele não quer mergulhar, mas aí já vai tratar a respeito do orgulho dele. Essa seria uma outra pregação. Mas o que eu queria dizer a você sobre Naamã é que a Bíblia diz que ele era um general de guerra. Ele era um grande homem. Naamã passava e todo mundo ficava olhando, impressionado com o poder daquele homem. A Bíblia narra que Naamã, ele era muito respeitado pelo seu rei. Ele era um homem altamente respeitado. Logo, ele trouxe muitas vitórias para a Síria. Então, era normal que esse rei gostasse desse homem, que esse rei desse total atenção a esse homem. Acontece que a Síria, ela era relativamente próxima às tribos de Israel. Sabemos que as tribos foram divididas em 12, nós sabemos disso, amém, igreja? Amém. Pronto. E a Síria, ela ficava nas proximidades da tribo. Então era costume de Naamã, um grande estrategista de guerra, ele planejar ataques. E ele planejava com tanta delicadeza, com tantos detalhes, que ele sempre triunfava. Ele sempre triunfava. E nesses ataques, amados e amadas irmãs, mulheres, homens eram levados escravos, crianças, não importa a idade. Pessoas eram mortas nessas invasões, nesses ataques. Então, era costume Naamã fazer esses ataques e triunfar por várias vezes. Eu posso imaginar Naamã em um desses ataques, chegar na presença do rei e apresentar ali os resultados ao rei. Foi tudo legal, foi tudo maravilhoso, nós triunfamos mais uma vez. Mas aí eu também consigo imaginar este grande homem saindo da presença do rei e retornando para a sua casa. Um homem que não havia lugar mais perfeito, um lugar mais caro, um lugar mais rico, uma sociedade mais rica naquele lugar, em sua cidade, que não quisesse recebê-lo. Não tinha ninguém que não quisesse estar na presença de Naamã. Ele era o cara, ele era o bambambam, ele era para a Síria o herói, e ele era o vilão para o povo de Israel. Posso imaginar Naamã retomando para a sua casa depois de triunfar nessa batalha e caminhando para a sua casa com muitos soldados ao seu redor e o povo acenando para ele, tecendo elogios a respeito da pessoa dele. Mas ele chega em casa e aí é hora da verdade, quando ele começa a precisar tirar a sua roupa de guerreiro, a sua roupa de comandante, tantas medalhas certamente sobre aquele homem, e ele começa a se despir, e de repente, quando ele termina de tirar toda a sua roupa, amadas, ele precisa tirar as suas ataduras, porque ele era leproso, e ali estava a realidade de Naamã, coberto de lepra. Aquele grande homem tão respeitado não passava de um leproso, estava fadado a morrer dia após dia. Você consegue imaginar? A lepra não tinha cura, nós sabemos disso. Naquela época, a lepra ela não tinha cura, queridos. Quem era leproso ia esperar a morte chegar. A única coisa que tinha que fazer era os curativos, porque a lepra, ela causava enfermidades, e saía pus, e saía sangue, e precisava amarrar, e era isso que restava para Naamã, fadado a morrer leproso. Aleluia. Queridas, do outro lado nós temos mais adiante a história da menina. Acontece que em uma dessas invasões, Naamã chega em uma tribo. A Bíblia não diz qual tribo era. A Bíblia vai narrar que ele leva cativa uma menina para dar a sua esposa. A Bíblia também não diz o nome dessa menina. Perceba que nem sempre o nome precisa aparecer para a história ser importante. Aleluia. Aleluia. Então essa menina não tem o nome mencionado. A Bíblia não menciona quem era o pai, quem era a mãe dessa menina. Nada. Mas a Bíblia diz que uma menina foi levada. Aleluia. O sujeito está indeterminado, pastor. Era uma menina. Não sabemos quem era essa menina, mas ela é levada. Então aqui eu também consigo imaginar, consigo pensar, entender, tentando refletir um pouco na situação dessa menina. Que em um momento ela tem o pai, tem a mãe, em outro momento ela não tem mais.
sido mortos já nessa invasão de Naamã, porque muitos eram mortos. Então essa menina, ela precisa fazer uma mudança total. O seu contexto é mudado completamente. Ela é arrancada, ela não é convidada a ir morar em outra cidade. Ela não é convidada a passar uns dias fora. Ela é arrancada do seio da sua família. Ela é tirada do meio dos seus parentes, dos seus amigos. Certamente essa menina tinha amigos, ela tinha sonhos, ela era feliz dentro do seu contexto. Ela era uma criança feliz. Alguns teólogos dizem que essa menina deveria ter entre 10, 12, 13 ou até 14 anos. Não se sabe exatamente a idade dessa menina. O fato é que ela foi para um lugar que ela não sabia nem falar a língua. Era transcultural. Ela não sabia sequer falar a língua desse povo. E ela foi levada. E ela vai viver uma situação que só Deus sabe o porquê dessa situação, mas ela vive essa situação difícil. E aqui nós temos algo impressionante, e a Bíblia faz muito isso. Ela usa o pequeno para confundir o grande. Ela usa o que não sabe para confundir o que sabe. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria, amados, eu queria falar mais, mas eu sei como não vai dar tempo, eu vou direto às características dessa menina. Porque eu separei aqui 4 características que podemos observar nessa menina. E que nós, enquanto crentes, seja mulher ou homem, pastor, nós precisamos ter nas nossas vidas. E se porventura você observar que não tem nenhuma dessas, não tem todas essas características, ou pelo menos não tem algumas delas, peça ao Senhor. Amada, a palavra de Deus era uma espada de 2 gumes, nós sabemos disso. Antes dela cortar aqui, ela já vem me cortando há 10 dias atrás. Eu venho meditando nessa palavra todos os dias. Aleluia. Todos os dias, desde que a irmã Ana me fez o convite, todos os dias eu leio este capítulo, todos os dias eu medito sobre essa história e peço para o Senhor ministrar o meu coração. E é impressionante como um versículo, Deus ministra coisas tremendas, maravilhosas. Aleluia. Amados, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão me entendendo? Amém. Tá ficando legal. Porque, querido, nada adianta se eu falar. Não adianta eu falar 40 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas e não ser compreendida, pastor. Não é verdade? Eu preciso que vocês entendam, queridos. Porque se vocês entenderem, eu vou ficar muito feliz. Se o Senhor falar com vocês aquilo que Ele falou comigo no meu quarto, vai ser bênção, amados. Vai ser bênção. Para isso eu preciso que você tenha um coração aberto para refletir sobre isso. Não receba como afronta, não receba dessa maneira, mas receba como a própria palavra de Deus, amada. Receba porque está aqui. Receba com o coração aberto. Então assim, quem costuma anotar, anote porque vai ser bom você ter essas anotações. Amém. Quem não anotar, amém, né? Mas, amada, a primeira característica que nós podemos observar nessa menina, e eu aqui já estou pulando para a característica, porque eu estou entendendo que todo mundo já conhece a história de Naamã, que todo mundo sabe que Naamã foi, que Naamã falou com o profeta, que Naamã mergulhou, que Naamã foi curado. Eu estou entendendo que é dessa forma. Aleluia! Né? Só que eu entendo também que para que este grande milagre acontecesse na vida de Naamã, uma menina precisou intervir, uma menina precisou fazer a diferença. Aleluia! Glória a Deus. Então, amados, a primeira característica que nós podemos observar nessa menina é que ela era compassiva. Compassiva. Perceba que a situação dela não é legal. Perceba que a situação dela não é das melhores. Como nós já falamos antes. É uma situação difícil, né? É uma situação penosa, dolorosa. É uma situação difícil. Mas aquela menina, com o passar do tempo, e eu entendo que realmente passou algum tempo, pastor, porque se ela conversou com a esposa de Naamã na língua dela, é porque ela já tinha aprendido a língua. Então, algum tempo se passou. E eu percebo, nós podemos entender dessa maneira que o tempo foi passando e aquela menina foi percebendo que naquela casa alguém sofria. Que ela sofria também. Ela tinha todo esse turbilhão de pensamentos, suas agonias, suas saudades, suas dores, seus sentimentos, tinha. Mas ela começou a perceber que além dela
alguém sofria naquela casa. Que alguém naquela casa estava padecendo. Que alguém naquela casa estava morrendo. E ela foi compassiva. Ela pegou a dor dela, não que ela tenha esquecido, porque a gente não esquece, não é assim. Mas ela botou bem aqui de lado. Ela guardou um tantinho assim e disse: eu vou me preocupar um pouquinho com a dor do meu irmão, mesmo sendo o inimigo dela. Por isso que eu digo, ela foi compassiva. Amado, ser compassiva é a mesma coisa de ter compaixão. Ela demonstra ter extrema compaixão diante dessa situação. E eu quero ressaltar aqui, queridos, que ter compaixão não é a mesma coisa de ter pena, não é a mesma coisa de ter dó. Ter pena e ter dó é você passar por alguém em uma situação difícil, em uma situação extrema. De repente, uma pessoa que está dormindo na rua, uma pessoa que foi atropelada, e você passa e vê aquele acidente, e você olha e diz: oh meu Deus, que pena! Ai, como eu estou com dó. Mas você diz: ainda bem que não sou eu. Entendeu? Quando é pena e quando é dó, você consegue perceber exatamente a diferença. De que apesar da dor, a pessoa é a pessoa e você é você. E você louva a Deus por não ser você naquele acidente. E você louva a Deus por não ser você naquela situação. E você segue a sua vida. Passou. Isso significa ter pena e ter dó. Mas, amados, ter compaixão é diferente. É muito diferente, porque quando eu tenho compaixão, tenho ação. Podemos ver isso na pessoa de Jesus Cristo. Sabe que Jesus, ele não tem pena de você? Não peça a Deus, a Jesus, para ter pena de você. Ele não tem. Ele não tem dó. Ele tem compaixão de você. É muito maior do que isso. Porque quando você tem compaixão, você usa da empatia. Você se coloca no lugar do outro. Isso significa ter compaixão. Quando nós precisávamos morrer a nossa morte, Jesus morreu em nosso lugar. Aleluia. O castigo que era para nós, ele tomou sobre si. Isso significa ter compaixão. Não é pena, não é dó, é compaixão. E é isso que essa menina demonstra ter nesse momento: compaixão. Ela começa a se colocar no lugar deste homem. Ela começa a deixar de lado um pouco da sua dor e começa a observar e começa a ter compaixão daquele homem. Glória a Deus. Amados, outra característica que nós podemos perceber nessa menina é que ela não guardava rancor. Eita Jesus, é demais. Amados, ela não guardava rancor no seu coração. Depois de tudo que nós falamos que essa menina passou, e deve ter muito mais coisa que ela passou e que não está escrito. Depois de tudo que essa menina passou, ela tinha todos os motivos do mundo para dizer: tomara que ele morra. Eu não tenho nada a ver com a enfermidade de Naamã. Ele é mau, ele matou meu povo, ele matou minha família, ele matou meus amigos, ele me trouxe como escrava. E ela podia dizer: não tenho nada a ver com isso, não é verdade, pastor? Ela podia ter lavado as mãos. Mas, amadas, quando nós temos rancor, que se associa à falta de perdão, esse amargor brota na nossa alma, não é, irmã? E nós não conseguimos enxergar mais nada. Nós só queremos ser vítima. Nós queremos que todo mundo olhe pra gente e diga: coitadinha, ela é vítima, tadinha dela, ela tem razão, a gente precisa dar razão a ela. Amada, não queira isso para a sua vida. Não queira, sonde o seu coração nesta noite. Não aceite rancor no seu coração. Quando nós temos rancor, eu ouvi uma vez uma ministração e eu achei esse exemplo fantástico. Quando nós temos rancor, que é a falta de perdão também associada, é como se nós andássemos com um defunto em decomposição sobre os nossos ombros. Como é que é isso, irmã Paloma? Quando imagine você andando com um defunto no seu corpo, sobre você, amarrado nas suas costas, e onde você chega, esse defunto vai feder. Meu Deus! Onde você chegar, esse defunto vai feder. Todo mundo vai sentir a catinga desse defunto. Meu Deus! É verdade, Mara? Todo mundo vai perceber. E você vai viver com os ombros cansados. O teu fardo vai ser pesado. E no dia que você decide perdoar, no dia que você decide não guardar mais rancor, é como se você pegasse esse defunto e enterrasse. Acabou a catinga. Acabou o peso nos ombros. Você é livre. Aleluia. E essa menina era livre. Ela não era escrava coisa nenhuma.
Eliseu pregar, falar das coisas de Deus muitas vezes, e ela sabia quem era o Deus daquele profeta, e ela sabia quem era Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia. Outra característica importante dessa menina é que ela era generosa. Depois de tudo que aconteceu na vida dela, aí aqui eu já consigo pensar lá naqueles irmãos na porta do templo, quando tinha aquele aleijado pedindo esmola, e eles dizem, aqueles dois homens de Deus: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus de Nazaré. E aquele homem levantou, e aquele homem andou. E eu imagino que essa menina, ela não tinha realmente nada. Ela era uma escrava. Ela não podia ter nada para oferecer àquela família, àquele homem. Mas ela pensa: o que eu tenho eu vou dar. Eu tenho a informação mais importante da vida de Naamã. Eu tenho a informação que pode mudar a vida desta família. Eu tenho a informação que vai mudar o contexto desta casa. Eu tenho a informação que vai fazer cessar as lágrimas dos olhos desta família. Eu tenho a informação que vai sarar a lepra desse homem. Aleluia. E eu quero dizer para você, querida igreja, você tem essa informação. Ela está nas suas mãos. E a informação é essa: ei, eu conheço um homem que pode mudar a tua história. Eu conheço um homem que é capaz de mudar a tua história, de transformar teu casamento, de livrar teus filhos da droga, de te tirar da prostituição, de mudar a tua história, de te dar um novo nome, de te dar um coração novo. Eu conheço esse Deus, e você conhece também, igreja. Não guarde essa informação tão preciosa. Não guarde. Certa vez eu ouvi um homem de Deus pregando, e ele dizia o seguinte: amados, a nossa diferença para o mendigo que está lá fora, e entenda que nós também somos mendigos. E ele dizia: a nossa diferença para o mendigo que está lá fora, sabe qual é, igreja? Nós sabemos onde está o pão, e eles ainda não. Cabe a nós dizermos a ele onde está o pão. Você sabe onde está o pão. Não guarde esse pão só para você. Ele dá para todo mundo. Ele dá para todo mundo. Não precisa você guardar só para você esse pão. Aleluia. Diga para a tua vizinha que você sabe onde está o pão. Diga para a sua vizinha que você sabe onde está o pão. Não precisa ser aqui na igreja não, amadas. É muito fácil dizer aqui na igreja. Diga para a sua vizinha lá na sua casa. Aquela vizinha que você muitas vezes nem fala com ela direito. Diga para ela que você sabe onde está o pão da vida. Água que mata qualquer sede. Você tem essa preciosa informação. Não guarde, porque Deus vai cobrar de você. Deus vai perguntar por que você não ofereceu este pão. Por que você não mostrou onde estava guardado esse delicioso pão, o pão da vida. Aleluia, aleluia. Mais uma característica, a última da característica dessa menina, que para mim ela é o pilar de todas as outras. Essa menina, ela tinha fé. Como assim? Ela tinha fé, amadas. Ela tinha fé. E eu digo mais: é impossível. Eu penso, pastor, que não dá para você ser compassivo ou compassivo se você não tiver fé. Porque você precisa crer. Não é verdade? Não dá para você ser sem rancor. Não dá para você perdoar se você não tiver fé. Não dá, porque perdoar é uma decisão, sim, e é um ato de fé também. Não dá para você ser sem rancor se você não tiver fé. Então a fé é o pilar, ela é a base. E essa menina demonstra ter fé. Como assim? Ela vai dizer o seguinte para a esposa de Naamã: se o meu Senhor... Ela diz mais ou menos isso: se o meu Senhor soubesse do profeta que há em Samaria, se ele procurasse esse profeta, se ele fosse lá nesse profeta, se ele fosse lá falar com esse homem de Deus,
talvez ele seja curado. Ou ela poderia ter dito, se ele fosse lá, existe a possibilidade de ele ser curado. Ela poderia ter dito, se ele for lá falar com o profeta, talvez ele seja curado. Não, ela não diz, ela tem convicção do que fala e ela diz, se ele for lá, ele vai voltar sem as lepras. Ele vai ser curado. Isso se chama fé. E é essa fé que nós precisamos ter, irmãs. É essa convicção que nós precisamos ter quando chegarmos diante de uma pessoa que está padecendo, que não tem esperança. É esta fé que nós precisamos ter. É simples assim. É simples. Você não precisa ter cursado teologia. Você não precisa ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse para saber dessa informação. Mas isso não quer dizer que não é para ler. Leia. Mas eu quero te dizer que isso você já sabe de cor e salteado. Você sabe onde está o plano da vida. Você sabe quem é o Senhor. Você tem convivido com o Senhor durante esses dias da sua vida. Você tem tido experiência com esse Deus. Você precisa ter convicção que esse Deus que você serve é um Deus que tem total capacidade de mudar a tua história, mas também tem capacidade de mudar a história da tua família, que tem total capacidade de mudar a história das tuas vizinhas, que tem capacidade de mudar a história dos maridos das tuas vizinhas, dos filhos das tuas vizinhas. Aleluia! Nós somos completamente limitados, mas Ele não é limitado. Você quer dessa forma? Você quer isso, igreja?